E eu quero partilhar um pouquinho dessa palavra junto com vocês. Acredito que será uma bênção para a nossa vida. Quero falar sobre princípios para uma vida acelerada. Diga comigo, princípios. Provérbios capítulo 9, versículo 8, 9 e 10. Nós vamos ler agora. Ok? Todo mundo aí? Diz assim o texto: Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, e ele o amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga comigo, o princípio da sabedoria. Novamente. E o conhecimento do santo, a prudência. Vou repetir o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, amém? Queridos, preste muita atenção no que eu vou falar com vocês nesses minutos. Obrigado, Branca. Geralmente, as pessoas querem chegar no final sem passar por um processo, sem antes partir de um princípio. Geralmente eu vejo pessoas e mais pessoas falando sobre: eu quero ficar rico, mas não estudam. Eu quero ficar magro, mas não param de comer. Eu quero ser espiritual, mas não buscam então a Deus. As pessoas querem ter, mas não querem fazer para ter. O que a palavra do Senhor nos ensina aqui? Quando você corrige um tolo, você faz dele um inimigo seu. Você quer saber se o seu companheiro de trabalho, se as pessoas que então você convive, ela é sábia ou tola? Confronte ela. Corrija ela. Se ela for tola, ela vai logo se asperar com você e vai então querer fugir de perto de você. Nós temos dificuldade de ser repreendidos. Você veja que o filho está fazendo arte, e por falar nisso, o Lucas está fazendo arte ali, leva ele para lá, fazendo um favor. Tem a escolinha para eles ficarem. Então, veja bem, o filho está fazendo então arte, e à medida que ele está fazendo arte, você vai lá e repreende. O que o filho faz? Emburra, reclama, fica resmungando. É ou não é? É assim ou não é assim? Porque desde pequeno não gosta de ser repreendido, corrigido. Então parece que já vem já com o trem já impregnado já, né? Você não precisa nem colocar, essas coisas você não precisa ensinar. Ele já logo já nasce sabendo já essas coisas. E aí no decorrer do tempo vai acontecer a mesma coisa. Repare, nossa vida, o marido e a mulher. O marido olha para a situação, corrige a mulher então fica brava com o marido. A mulher vai, corrige o marido por causa de alguma situação, o marido vai então, fica bravo então com a mulher. É uma complicação viver. Por quê? Quando você corrige um tolo, você faz dele o inimigo seu. Mas quando você corrige um sábio, ele então se alegra porque você está corrigindo ele. Quando você está sendo corrigida, seja por Deus, seja pelo seu cônjuge, seja pela vida, seja por as pessoas, autoridades sobre a sua vida,
O que isso representa para você? Tranquilidade, entendimento, ou então aquele nervoso e aquela arrogância a ponto de você então querer explodir com tudo? Veja, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio, é o início. Diz a palavra do Senhor: no princípio Deus criou. Então, tudo inicia com princípios. Para nós termos uma vida abençoada e acelerada, nós precisamos cumprir princípios para alcançarmos os propósitos. Então, princípios para alcançar os propósitos. É fácil, é simples, mas poucas pessoas querem percorrer essa jornada. Veja, não parece que nós queremos tudo pronto? Tudo hoje nós queremos pronto. Nós queremos então as respostas tudo pronto. Nós queremos então o milagre tudo pronto. Antigamente você ia fazer um trabalho, você tinha que ir na biblioteca, pegar um monte de livro, fazer então um bom estudo, fazer então um resumo para poder então apresentar na escola. Hoje, você dá então ali um comando no Google, ele aparece o seu resumo pronto, você dá o Ctrl+C, o Ctrl+V, tira o cabeçalho e está pronto o negócio. Algumas pessoas têm feito isso. Mas aprende. O que essa pessoa vai aprender fazendo isso? Nada. Não aprende-se nada fazendo isso. Por quê? Porque todo mundo quer. Você não vê como que é esse negócio da escola aí? As meninas professoras aí me ajudam aí, que vai passando de ano aí sem... que pode passar de ano sem fazer as provas, é? Hã? Me ajuda aí. Como que é o nome? Tem um nome, né, nesse negócio aí, que vai passando de ano aí, sem... Hã? Progressão continuada? Olha lá. Então, a pessoa então vai passando. Ela vai passando de ano. Agora, tem criança que está lá no primeiro colégio, não sabe nem escrever e ler direito. Por quê? Porque foi empurrado. As pessoas querem estar em um lugar que elas não aguentam. Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é de estrutura. Para eu e você termos algumas coisas na nossa vida, nós precisamos ter as nossas bases bem estruturadas. A medida do peso, a medida da fundação. Eu me lembro que quando nós construímos aqui, tem um tipo de agulhamento nas laterais e lá no fundo tem outro tipo de agulhamento. Foi feito agulhamento lá mais robusto, para quê? Para suportar então a galeria. Aqui em cima, aqui é a mesma coisa. Então, a medida da construção, a medida do peso que vai, é a medida então da fundação e da estrutura que você precisa ter. Tem pessoas que querem, mas não querem fazer então essa estrutura, ou manter essa estrutura, ou estar com essa estrutura. E aí então perdem no meio do caminho os propósitos então da sua vida. Não cumprem os princípios. Nós hoje falaremos sobre os 5 pilares que Deus então tem nos dado como igreja do Senhor. Então, um dos pilares que eu quero então começar com você, e os princípios para uma vida espiritual estruturada. Vamos pensar, o primeiro pilar nosso é dunamis, uma vida no Espírito, o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Então nós queremos ter então o fogo de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus sobre a nossa vida, mas como nós estamos tendo? Que tempo nós temos separado para Deus? Quais os momentos que nós temos então estado junto com Deus? Para nós termos a presença dEle e ela manter sobre a nossa vida, irmãos, nós precisamos de estrutura. Alguma das coisas que então para nós buscarmos isso? Leitura da palavra. A Bíblia diz então que conforme eu vou lendo, a minha fé ela vai se erguendo e as coisas vão então se esclarecendo sobre a minha vida. Oração, tempo de oração, propósitos de oração, jejum.
hoje, você vai falar muitas vezes de um jejum para uma pessoa, ela vai achar que já não precisa mais. Ela acha que já não tem mais necessidade de fazer isso. Antigamente, os demônios eles eram mais tolos. Eles se manifestavam mais no meio das igrejas. Eles eram mais tolos. Porque à medida que ele vai ser manifestado, ele vai ser expulso. Então, ele se manifestava mais dentro das igrejas. Hoje, ele fica impregnado dentro da pessoa, e a pessoa não ora, não busca, e esse mal não sai. Esse demônio não sai da vida dela. São poucas as pessoas que hoje estão na igreja, mas têm um coração de servo, de cristão de verdade. Querem a bênção de Deus, como aquele louvor que nós cantamos, quer as mãos do Senhor, mas não quer os pés, não quer servir, não quer estar. Eles querem o quê? Receber. Então, veja bem, por que eu vou receber? Se eu receber algo, tem hora que eu não vou continuar. Tem gente, por exemplo, que se recebe uma bênção, sai da igreja. Então, a nossa vida, nós precisamos ter os nossos princípios bem estabelecidos. Princípios. Então, eu quero que você, meu irmão, hoje, nesse primeiro ponto que eu estou citando para você, que você comece a ter um princípio de oração. Domingo nós fizemos um apelo e fizemos um voto no altar. Lembra? Todos os dias do mês de março, orarmos todos os dias. Quem se lembra disso aí? Diga amém. Não vou perguntar quem está fazendo. Segundo ponto, ler a palavra todos os dias. Lembra disso? Também não vou perguntar quem leu também todos esses dias também, de segunda, terça e quarta. Mas são princípios que vai nos fazer então avançar. Irmãos, logo quando eu me converti, eu li a Bíblia assim constantemente. E tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Isso é uma maior que existe. Uma mentira. Eu cortava a cana, acordava às 5 da manhã e lia a Bíblia. Levava a Bíblia então junto comigo. Na hora do almoço, depois do almoço, durante a viagem, e etc e tal. Eu lia constantemente. Tinha aquelas biblinhas pequenininhas e lia ela constantemente. Então, nossa vida, nós precisamos manter os princípios. Se você não orar, como você vai receber então toda a direção e a revelação de Deus? Queridos, a Bíblia diz que os tesouros escondidos ainda não foram revelados. Você acha que o descobrimento da energia, você acha que o descobrimento então de todas as outras coisas legais que tem hoje são coisas diferentes? É porque ainda nós não chegamos ao ponto dos tesouros escondidos ser revelados. Porque a Bíblia diz que os tesouros estão escondidos e ele há de ser revelado para os seus santos. Então, você precisa ser uma pessoa que esteja buscando essa revelação de Deus. Mas hoje, a sociedade, a mídia, a comunicação geral tem trazido informações e tem feito as pessoas mais bestas. Repare quais são os posts que mais ganham curtida na internet. Quais são os youtubers que mais têm então seguidores? Quais são as pessoas então que mais estão em evidência na mídia? Os vídeos que estão mais em evidência na mídia. Coisa tonta, que não serve para nada. Quem concorda comigo? Veja o nível da cultura que nós estamos criando. Veja o nível de cultura que nós estamos criando. Antigamente, hoje, graças a Deus, não acontece mais isso, porque a igreja, ela para ouvir quem está ministrando, seja eu ou outro dos nossos pastores, ela para ouvir, mas antes, as pessoas, elas gostavam do barulho, e aquela barulheira danada, chegava no final do culto, nossa, o culto foi uma bênção, mas o que falou? Não sei. Eu não sei o que falou, mas foi uma bênção. Tá, tudo bem, mas e então o conhecimento? Então veja, o primeiro ponto que eu quero que você mude, irmãos. Quem quer ter uma vida acelerada aqui?
Você quer ter uma vida acelerada sobre a sua vida? Você precisa ter uma alta performance. Você precisa então se esticar. Você precisa se organizar para que isso então aconteça. Para você chegar aonde outras pessoas não estão chegando. E para isso você precisa ter uma vida espiritual saudável. Você não pode ter uma vida espiritual doente. Você não pode ser todo perebento então na sua vida espiritual. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite é sobre o segundo pilar, que é a fé. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é quando então eu desejo algo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer na minha vida. Isso é fé. Só que o que mais está acontecendo são pessoas sem fé. Elas têm fé naquilo que elas vê, mas aquilo que elas não vê, elas não têm fé. Quantas pessoas que já não acreditam mais que existem anjos? Quantas pessoas que já não acreditam mais que pode então mudar a situação? Pessoas sem esperança, sem expectativa. As pessoas andam sem expectativas e sem esperança. E nós precisamos de fé. Pastor, e como que eu vou então buscar então a fé para a minha vida? Você precisa então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. O que você está fazendo aqui hoje é então buscando a fé, buscando o conhecimento da fé, buscando então aumentar a sua fé. À medida que você então ouve a palavra, a sua fé aumenta, a sua fé cresce. E a fé é enxergar aquilo que ninguém está enxergando. É acreditar naquilo que as outras pessoas não estão acreditando. E isso é ter fé. É saber que vai acontecer, saber que esse ano será o ano da aceleração na sua vida, saber que esse será um ano diferente na sua história, saber que o seu casamento vai ser uma bênção em nome de Jesus, saber que a sua vida financeira vai ser uma bênção em nome de Jesus, saber. Ter certeza, convicção disso, que vai acontecer. Mas para isso eu e você precisamos o quê? Ter fé. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, você consegue enxergar aquilo que outros não estão enxergando? Ou você só consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz? Tem pessoas que são míopes, espiritualmente falando. Não conseguem enxergar na frente aquilo que então Deus está mostrando. Eu e você precisamos ser pessoas, irmãos, que acreditamos. Ter fé é acreditar nas promessas. Deus prometeu algo para a tua vida? Prometeu algo para a tua vida? Então, meu irmão e minha irmã, isso vai acontecer ainda antes de você morrer. Você precisa crer e ficar com essa palavra, com essa promessa sobre a sua vida. Mas acreditar, confiar de todo o seu coração. Ter então essa fé convicta dentro da sua vida. A hora que a sua vida começar a titubear, pega o elástico e estilinga. Eu não sei se você fez, porque a obediência gera a bênção. Mas de domingo para cá, irmão, meu braço já ficou bem vermelhinho. De vez em quando eu dou uma estilingada. Por quê? Porque a nossa mente quer fugir. A nossa mente quer se esquivar das coisas boas. A nossa mente quer se esquivar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa mente quer. E eu e você, irmãos, precisamos então ter uma fé convicta. Como você vai avançar na sua vida se a sua fé for rasa? Uma notícia de enfermidade já vai te derrubar. Um problema conjugal, uma briguinha conjugal já vai te derrubar. Uma situação que alguém te fala já te deixa já você todo cabisbaixo, né? Ou para lá e para cá. Não. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar nas promessas de Deus. Você precisa acreditar nos milagres de Deus. E Ele é fiel, Ele prometeu, Ele é fiel e justo, Ele vai cumprir sobre a sua vida, meu irmão. Sabe, não fique com o seu coração duvidoso. Fique então determinado. Eu sei, pastor, é difícil nós acreditarmos quando tudo está parecendo difícil. Sim. Pastor, é difícil eu então confiar quando parece que as coisas estão desabando sobre a minha vida? Sim, é difícil. Mas é possível, basta você acreditar e viva um dia de cada vez. Hoje é dia 4, viva dia 4. Amanhã será dia 5, viva dia 5. E assim você vai vivendo dia após dia, até chegar então na tua vitória e na tua bênção. Mas você precisa ter fé. Diga comigo, princípios.
Se você não tiver fé, você não consegue alcançar, meu irmão. É um ponto de equilíbrio sobre a nossa vida. Terceiro ponto, você precisa ser uma pessoa que deseja o crescimento. E o terceiro pilar nosso é o discipulado. Você precisa desejar o crescimento. Você não pode se estacionar. Você não pode chegar na igreja, conhecer a Jesus, ouvir então a palavra do Senhor e não conhecer a Bíblia, não conhecer então as coisas do Senhor, não ter um crescimento espiritual. Você precisa desejar crescer espiritualmente falando. Você não pode ser a mesma coisa que você entrou. Você precisa então avançar. Você não pode retroceder e regredir. Você precisa ir para frente. Mas para isso é necessário você buscar conhecimento. Você então adquirir conhecimento. Você ter então prazer em pegar a palavra para estudar, em fazer um curso, em participar de uma... Estou dizendo não só no âmbito espiritual. O crescimento tem que ser em todas as áreas da sua vida. Nós casamos. Quantos aqui procuram então ouvir coisas de casamento? Fazer cursos, fazer treinamentos. Profissionalmente, nós temos aqui as usinas aqui da região. Uma das usinas que mais investe em treinamento é a maior usina da região. E talvez aí da América Latina, que é a usina São Martim, que mais investe. Eles investem pesado em treinamento. O que é isso? É um discipulado, é esticar as pessoas. Irmãos, você precisa permitir ser esticado. Você precisa buscar o crescimento sobre a sua vida em todos os aspectos e sentidos. Seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, seja então na sua família, seja em qualquer outra área da sua vida, você precisa então avançar. Você não pode parar. Você não pode então viver uma vida estacionada. Você precisa crescer, você precisa romper, e além de você romper, você precisa também entregar para a vida de outros. Se você não entregar para a vida de outros, também não vai acontecer nada. Quarto passo da nossa vida, a nossa família. Eu inverti aqui, eu era o terceiro a família, e eu falei discipulado, então depois você inverte aí. Terceiro, o quarto, melhor dizendo, a família. Irmãos, princípios na família. Vem cá, presta atenção. Hoje, o problema maior que existe é o problema relacional. Não a família. As famílias estão, na maioria, estão então passando por momentos difíceis. Você ouve todos os dias falando de separação, você ouve todos os dias falando então de divórcio, você vê todos os dias falando de tantas outras coisas, de problemas então familiares, de filho que vai embora de casa, que pai que abandona a família e etc e tal. Tudo isso por quê? Porque não buscam os princípios na família. Um dos princípios que eu quero tratar com vocês na família é a honra. Perdeu a honra. Repare para você ver, eu costumo dizer sempre em casa isso, e falo também na igreja. Quando você honra, você abre o céu. Quando você desonra, você abre o inferno. É como se você estivesse pegando uma janelinha, honrou, abre a porta do céu. Desonrou, abre a porta do inferno. E aí o que sai de cada um dos lugares? É o resultado daquilo que você fez. Não tem como fugir dessa situação. O filho desonra o pai desonra a mãe. Não tem mais o nível de honra. As pessoas estão todas bagunçadas. Mas lembre-se, a Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você quer ter então princípios sobre a sua vida? Tema o Senhor. Ouça a palavra. Aprenda então com a palavra e viva então os processos do Senhor. As famílias. Pastor, como é que eu vou ter minha família bem-sucedida? Basta uma oração? É bom? Claro. Resolve? Nem tanto. Por quê? Está dentro de nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos querer a mudança.
Nós precisamos passar a honrar mais as pessoas. O marido honrando a mulher honrando o marido, os pais honrando os filhos honrando pais, e assim sucessivamente, dia após dia, então, na nossa existência. Porque se assim nós não o fizermos, nós vamos então perecer. Então a honra, ela precede. Outra coisa importante é cada um saber o seu lugar. Tem filho que está se metendo no lugar dos pais, tem pais que estão se metendo como os filhos. Então assume posição. Irmãos, a família precisa ter um posicionamento. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, os filhos têm que ser filhos, irmãos têm que ser irmãos. Nós não podemos fugir dessa situação. Nós temos que então andar nessa linha, nessa direção, nesse objetivo, nesse foco. Diga comigo, princípios para uma vida acelerada. Agora, eu te pergunto para você, como é que a pessoa vai ter uma vida acelerada se a família dela está destruída? Como é que a pessoa vai ter uma vida acelerada se ela não consegue então buscar o crescimento pessoal no discipulado? Como é que ela quer ter uma vida acelerada se ela não busca a fé para acreditar nisso? Como é que ela quer ter uma vida acelerada se ela não busca a Deus em primeiro lugar? Porque quem não busca a Deus em primeiro lugar nunca vai ter as demais coisas. Nós precisamos disso. Quinto passo, prosperidade. Diga prosperidade. Princípios. A pessoa quer ser próspera, mas não cumpre princípios. Gasta mais do que ganha. Faz conta com tudo que passa na rua. Não cumpre princípios. Tem um ditado que diz que dinheiro não leva desaforo para casa. Se você quiser, você gasta ele tudo. Então você precisa cumprir princípios. E quais são os princípios que você tem que ter? Um orçamento familiar. Você precisa ter um orçamento familiar. Você precisa saber quanto você ganha. Por exemplo, essa semana agora a maioria de vocês vão receber pagamento. Você sabe quanto você tem que pagar? Você sabe montar suas contas para você pagar? Você sabe quanto que vai te sobrar? Você sabe então toda a sua logística financeira? Ah, pastor, eu não sei. Quem não sabe aonde quer chegar, irmãos, qualquer lugar está tudo bem. Nós precisamos de princípios, não dá. Como que eu gostaria, irmãos, de pegar uma pessoa, abrir a cabeça dela, colocar tudo as coisas lá dentro, fechar, costurar, apertar um botãozinho, tum, e tudo dá certo. Pensa que legal que seria? Mas não é. Não tem jeito de fazer isso. Ou você aprende, ou você perece. Ou você cumpre princípio, ou você nunca vai crescer na vida. Não tem como fugir disso. Hoje nós olhamos a história de alguns jovens, e aí o jovem quer ser bem sucedido, o jovem quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, quer fazer aquilo outro. Mas quanto tempo passa então estudando? Quanto tempo passa então mergulhado com a cara nos livros? Eu, por exemplo, peguei no pé da Débora, no caso, que está nessa faixa agora, até aí talvez na quinta, sexta série, no máximo. Hoje, eu não me preocupo, nem falo, nem cobro ela, nada. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela tem que saber o que eu quero dela, o resultado, na prova. E aí, foi bem? Qual que foi a nota? Ponto. Se tem que acordar cedo para estudar, se tem que dormir tarde para estudar, isso é problema dela, não é meu. Quem quer avançar, precisa cumprir os princípios. Dá para ir bem na prova sem estudar, irmãos? Dá para você então hoje ir lá e tentar fazer um teste sem você antes se preparar? Ah, vou lá. Não dá. Esse tempo acabou. O tempo de fazer as coisas de qualquer jeito já foi. Repare para você ver que hoje as empresas, elas querem os melhores. Elas querem as melhores pessoas. Elas querem as pessoas mais bem preparadas.
seja em todos os aspectos, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, profissionalmente. Você precisa estar totalmente organizado sobre isso, porque se você não tiver, você não vai conseguir avançar. Aí a pessoa quer prosperar, mas e aí? O que está fazendo da vida? Ah, pastor, já fiz até uma faculdade. Tá, tudo bem, mas será que não está na hora de fazer uma pós? Porque assim, antes, terceiro colégio, segundo grau, estava top. Hoje, irmãos, hoje é o Mobral. É ou não é? Hoje é só a alfabetização. Aí a pessoa então vai para um curso profissionalizante, aí vai então para uma faculdade. Para nisso para você ver só. Não avança nesse processo para você ver. Vai parar. Já já, irmãos, tudo é assim. Eu, na época que eu dirigia, que eu trabalhava de motorista, né? O caminhão era 22,20, né, negão? Negão também, 22,20. Então, né, Joel? Duas embreagens, aquele negócio todo para você então engatar aqueles caminhão lá. Hoje, tem caminhão que, assim, algumas pessoas me falaram, que ele escaneia, vê qual tipo de marcha que precisa, que é tudo automático. Tudo computadorizado. Danilo é mecânico de colhedeira. Domingo eu estava conversando com ele, ele disse assim, pastor, é sensor para tudo quanto é lado. Hoje o mecânico, Rubão, não é mais só a chave. Antes era chave e marreta, não é? Não era chave e marreta, o mecânico de antes? E hoje? Tecnológico. Em todos os aspectos que você pensar. Os mais antigos se lembram daquele desenho dos Jetsons. Quem se lembra dos Jetsons? É da sua época aí, né? Então, os Jetsons. Então, nós olhava aqueles negócios lá e falava assim, será que vai chegar desse jeito? Já estamos passando daquela fase. É verdade ou não é? Então, nós precisamos estar bem preparados. Lembre-se, para mim ser, eu preciso estar preparado. Olhe para cá, eu quero encerrar. Já estou encerrando já essa mensagem. Irmãos, Deus não é tolo. Deus, ele é muito sábio. E Deus, ele não vai dar algo para você se você não estiver preparado para isso. E Deus não prepara você. Você precisa se preparar. Não foi Deus quem preparou Moisés. Moisés foi preparado no meio da batalha, das lutas, das dificuldades. Ele foi então estudar no Egito. Ele foi viver então os processos. Ele cumpriu os princípios para poder então avançar. Não foi Deus quem então fez aquilo com, por exemplo, vamos pegar qualquer outro homem de Deus, José. A Bíblia diz que José ele tinha uma inteligência fora do normal. Deus seria injusto se ele me desse uma inteligência e outra para o Danilo, outra para a Samanta, outra para o Gil, outra para o Gilbertinho. Ele seria injusto. Deus colocou a sabedoria idêntica dentro de cada um de nós. Só que eu e você precisamos desenvolver ela. Buscar conhecimento. Lembre-se que eu sempre falo que o seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário, e você precisa ensinar ele. Você precisa exercitar ele, você precisa puxar ele, para que você possa então avançar. Porque você só vai alcançar aquilo que você então primeiro conseguiu então enxergar sobre a sua vida através da fé. Então, a prosperidade ela está atrelada a isso. A não gastar, a se preparar, a repartir. Para que você gostaria de ser próspero? Se não for para você repartir aquilo que você tem, abençoar a vida de outras pessoas. Tem gente que é rico miserável. Tem, mas não faz nada para ninguém. Passa alguém então pedindo alguma coisa, não dá. Por quê? Porque são ricos, mas são miseráveis. Agora, tem pessoas que têm então uma vida mediana, mas são prósperos. Por quê? Reparte aquilo que tem com outras pessoas. Partilha. Nós somos canal de Deus. Nós recebemos e entregamos, recebemos e entregamos, recebemos e entregamos. Sabe, irmãos, talvez você veio aqui nessa noite acreditando que você ia vir aqui e eu ia orar pela sua vida e você ia sair por aquela porta ali e tudo ia mudar na sua direção.
Mas eu quero te dizer que se alguém te ensinou que isso seria verdade, é uma grande mentira. Porque o que nós temos que fazer é ensinar você. É mostrar para vocês o caminho. É falar para você, você precisa então mudar a história. Você sim pode sair por aquela história, por aquelas portas com uma mentalidade diferenciada. E falar assim, não, eu vou mudar a minha vida. Eu vou transformar essa situação. Eu vou então romper diante dessas dificuldades. Eu não vou parar aonde eu estou. Eu não vou então perecer da onde que eu estou. Eu vou então romper. Nós precisamos ultrapassar as barreiras. E através do quê? Da nossa vida com Deus. Deus, Ele traz então um entendimento para a nossa vida. Deus, Ele traz então revelações para o nosso coração. Tudo isso é importantíssimo para a nossa vida, como eu falei no primeiro pilar. Porém, irmãos, eu e você precisamos pegar tudo isso, trabalhar isso para que então dê tudo certo para a nossa vida. Para que as coisas então fluam e construam então um ambiente diferenciado na nossa direção. Você quer ter um 2020 acelerado? Comece hoje a olhar para a sua vida. No seu pilar, no pilar então na vida espiritual, você tem orado? Tem buscado a presença de Deus? Se não, coloque isso na sua vida. Na fé, você tem acreditado nas coisas impossíveis? Ou você só vê só o superficial? Na sua família, você tem honrado, você tem colocado cada coisa no seu devido lugar? Ou você está tudo embaralhado na sua família? No discipulado, você está querendo crescer, você está querendo avançar? Ou você está parado então no meio do caminho? Na sua vida de prosperidade, você tem feito uma reserva, você tem economizado, você tem sido fiel ao Senhor, você tem então cumprido todos os princípios que Deus então ordena para a sua vida? Porque se você não o fizer assim, balbal. Na virada do ano, nós falamos assim, vamos guardar dinheiro. Na virada do ano, nós falamos assim, vamos emagrecer. Na virada do ano, nós falamos assim, nosso casamento esse ano vai ser diferente. Na virada do ano nós falamos assim, esse ano vai ser então um ano diferenciado, que eu vou voltar a estudar, vou fazer uma faculdade, etc e tal. Já passou janeiro, já passou fevereiro, 2 meses de 10 já passou, quase 20% do nosso ano já se foi. E alguns estão esperando, o carnaval já passou, eu ia falar aqui, está esperando o carnaval passar, porque alguns estão só esperando o carnaval passar. Estavam, mas agora talvez pega no tranco e vai. Nós precisamos então assumir, porque senão, irmão, chega em dezembro, nós vamos olhar para trás e falar, o que eu fiz da vida? Você olha uma pessoa fracassada, ela vai culpar a sociedade. Ela vai culpar os seus pais. Ela vai culpar então as autoridades. Ela vai culpar tudo, até Deus. Mas ela não se culpa de falar assim, peraí, eu desperdicei meu tempo vendo o que não precisava. Eu desperdicei minha vida fazendo o que não deveria fazer. Eu não me importei em me preparar então para algo melhor. E assim então nós vamos rompendo um dia de cada vez até alcançarmos então a plenitude do Senhor em nossas vidas. Vou ler novamente o texto. Não repreenda os escarnecedores para que eles não te odeiem. De repente eu estou hoje trazendo uma palavra de correção e de repreensão para você. E você pode sair daqui, talvez, com o coração ferido, com alguma situação comigo. Porque quando você então repreende uma pessoa dessa forma, tola, você então faz dela um inimigo seu. Mas olha lá, versículo 9, esse versículo é para você, para a igreja do Senhor. Dá instrução ao sábio. Cadê os sábios? Estão aqui? Você está tendo instrução, diga comigo, eu estou tendo instrução. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Cada instrução que chega, você se torna mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina, ou seja, ele aumentará a sua forma de ser. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. À medida que eu conheço, eu tenho prudência para fazer. Você vê que quando nós tiramos carta, nós temos medo de pegar pista, de viajar, de fazer algumas coisas diferentes, porque nós não temos segurança. À medida que nós nos tornamos seguros, nós tomamos então os nossos passos, então nós conseguimos então realizar outras coisas mais. Assim é em todos os aspectos da nossa vida. À medida que eu tenho sabedoria, à medida que eu começo então a conhecer aquilo, eu me sinto mais confortável para fazer, eu me sinto mais confortável para realizar, e a vida se torna então uma tranquilidade para mim poder romper e avançar. Você é sábio
ou você é tolo? O tolo vai ouvir tudo e não vai fazer nada. O sábio vai pegar, vai olhar o que eu preciso fazer de diferente. Faz e vai ter então uma vida diferenciada em nome de Jesus. Você terá um ano diferenciado, sabe por quê? Os conhecimentos de Deus estão chegando sobre a sua vida. Você terá um ano de aceleração. Pode parecer que está difícil, pode parecer que está complicado, mas eu quero te dizer, fique firme no Senhor. Não saia nem para a direita nem para a esquerda, permaneça no caminho. A Bíblia diz que Bartimeu, ele ficou no caminho. E no caminho ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor estendeu as suas mãos e o curou. Fique no caminho, fique na presença, não saia da presença, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. E você vai ver Deus fazendo milagre dia após dia sobre a sua vida em nome de Jesus. É um dia de cada vez. Hoje você olha, puxa, mas isso aconteceu. Amanhã, mas isso aconteceu. Depois de amanhã, mas isso aconteceu. É a hora que você vê, você já está longe para a glória de Deus. Amém? Amém ou não amém? Quem vai ter uma vida abençoada aqui? Então se coloca de pé no nome de Jesus.